Meus amigos, conforme anunciado no meu canal, é o começo hoje de Zé Bocão Convida, que eu prometi para março, não deu certo, estamos fazendo em abril. E o grande convidado para inaugurar esse Zé Bocão Convida é o nosso amigo aqui, Emanuel Roberto Públio Dias, popular Mano. Uma figura que é professor, publicitário e ex-presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o primeiro assunto que eu fiz questão de trazer o Mano aqui é um assunto inédito, talvez para o mundo, porque não existe, eu acho que no mundo, uma pessoa que mora em São Paulo completar 50 carnavais em Salvador seguidos. Não são 50 carnavais intercalados, são 50 anos seguidos de carnaval na Bahia. Isso é um fato raríssimo e que dá muita alegria ao Mano e para todos que o conhecem, porque ele virou um expert em Bahia e uma das razões que ele está aqui é para falar um pouco disso. Mano, me diga uma coisa, como é que você teve essa ideia de fazer 50 carnavais seguidos na Bahia? Isso é um negócio muito... Eu tenho 17, né? Até então, já acho bastante. Já é bastante. Né? Mas você 50, como é que é essa história? Zé, primeiro eu quero dizer da minha alegria de inaugurar o canal. Obrigado. O canal não, a sessão Zé Bocão Convida, é uma honra. Você é um host da melhor qualidade, quem tem o privilégio de ser seu amigo, Obrigado. De ir na sua casa, sabe como você sabe, não só sabe receber, você sabe deixar as pessoas alegres. Então isso aqui vai ser uma extensão da sua casa, vai ser uma extensão da sua forma de receber aqui os amigos, da sua forma de receber os amigos, como sempre você recebeu, né? Até não podia faltar o nosso brinde. Nosso brinde aqui, hoje brindar, com vinho, hoje com um bom vinho, porque está frio tudo, né? Estamos aproveitando tomar um bom vinho. Saúde. Como é francês, santé. Santé, isso aí. Segundo, só corrigir, eu sou vice-presidente da SPM. Mas na hoje verdade, professor, né? Hoje continuo né? professor, Legal. continuo publicitário. Enfim, eu gosto dessa minha profissão de comunicação, né? Legal. E o que aconteceu? Não foi nada planejado, Zé. Claro. Ninguém planejou, com 20 anos, vou passar 50 carnavais na Bahia. Não existe isso. Na verdade, eu nem sabia que ia passar o carnaval na Bahia. Eu não conhecia. Você sabe que minha família é pernambucana. Certo. E eu sempre passava o carnaval em Recife. Recife, Olinda. Né? Sempre. O carnaval maravilhoso lá, que sempre teve e tal. Não tinha ligação com a Bahia. Eu tinha um primo que morava lá na Barra e a gente foi para... A ideia era ir para Recife de carro, um fusquinha amarelo, demorava 8 dias para chegar lá. E aí a gente parou em Salvador como um pit stop, só para não chegar em Recife, porque de Salvador para lá tinha 800 quilômetros de terra. De terra. De terra. Que loucura. Então a gente parou lá e aí fomos... Notou que isso aqui é um canal vintage. Bom deixar bem claro. Né? E aí de Fusca. Né? Aí nós paramos lá para fazer um pit stop antes de ir para Salvador. E tinha esse primo nos levou na casa de um outro primo e falou, olha, vou levar vocês, e é legal porque está tendo uma festa e vocês vão conhecer e tal. E estava tendo, Zé, a festa da Pituba, ali no Largo da Pituba. Só que não é uma famosa festa de Largo, né? Mas exatamente, eu nunca tinha visto a festa de Largo. Eu pensei que era uma quermesse, balãozinho e tal. Né? Era uma puta festa de Largo. A festa da Pituba era uma das maiores festas de Largo que tinha. Não era tão tradicional, mas era uma das maiores. Aí eu tô lá. Hoje ela não só é grande, como é tradicional. Não, e que não existe mais. Não existe mais. Houve uma mudança lá e algumas festas morreram. Não sabia. A Pituba foi uma delas. Mas
Então, lá, vou andando lá, achando que era uma quermesse, mas eu vi que não era uma quermesse, né? Pô, gente pra caralho. E aí, vamos ver um som, né? Puta de um som, sabe? Aí, esse meu primo falou, isso é lá da barraca de Juvenal. Quem? Juvenal. E uns negões gigantescos, tocando atabaque, aquela coisa. Quem estava tocando lá era um conjunto chamado Olodum Maré. Que hoje é famosíssimo. Hoje toca na Copa do Mundo com Galvão Bueno. E mais, o cara que toca, lembra do Fialuna? Aquele maluco? Fialuna. Foi o primeiro tocador do Carlinhos Brown. E Fialuna trocava para Juvenal por um prato de comida no final. Praticamente isso. Pela cerveja, principalmente, e pela comida. Né? Então, assim, porra, ele estava lá, e já estava lá, todo mundo estava Guedes. Eu não conhecia ninguém. Eu conheci o Gorga, aliás, por causa da faculdade de propaganda, de jornalismo. Ele fazia jornalismo e tal. Aí conheci uma pessoa, outra, então eu falei, pô, é aqui que eu quero ficar. Aqui que é a minha casa, entendeu? Muito bem. Só que o meu caminho era ir para Recife. Fui para Recife, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Isso acho que foi... Isso é antes do carnaval. Antes do carnaval, não. Antes do carnaval, mas aí começaram a me contar do carnaval. Eu comecei a ouvir. Eu falei, pô, ano que vem... E não deu outra. No ano que vem eu, pumba, fui para o Carnaval da Bahia, né? E aí já descobri um monte de coisa. Já era 1972. 72. Em 73, nós fomos com os cães. Foi quando eu conheci você. Certo. Ficamos lá, ficamos naquelas casas lá na Boca do Rio. Que fechou o avião. Boca do Rio. Primeira vez. Boca do Rio, já tudo hippie, aquelas coisas. Hoje chama Praia dos Artistas. Praia dos Artistas, Boca do Rio e tal. E aí a gente começou a curtir o carnaval, mas só a gente curtia um carnaval que era o carnaval não era o que é hoje. Sim, claro. O carnaval só existia ali na Praça Castro Alves. Só. E tinha um percurso que ia até o Campo Grande e voltava. Na Barra, você podia fazer uma missa campestre lá, que não tinha ninguém. Entendeu? Não tinha ninguém na Barra, né? Só no centro. A gente começou a ir, e a gente começou a se frequentar, e amigos dos amigos, formamos um grupo grande lá, que você lembra? E eu comecei a ir, eu comecei a gostar daquilo, obviamente, né? E gostar muito. Muito mesmo. E eu sempre tive um olhar muito observador para as coisas, né? O pessoal dizia, porra, mano, estás com sono. Não, eu estou olhando, eu paro e fico olhando, entendeu? E tal. E aí eu comecei a observar aquilo, comecei a me encantar com aquilo. No ano seguinte eu fui de novo, e fui com a May dessa vez, que eu ainda não era casado, mas nós fomos juntos. Aí era sua namorada. Ela era minha namorada, ainda não tínhamos casado ainda. Eu fui casar em 77, né? Então, mas aí eu cheguei em dezembro e fiquei até março. Fomos em todas as festas de Lago da Bahia, uma por uma. Conheceu todas? Conceição, Iemanjá, Bonfim, Festa da Ribeira, que não tem mais também, Pituba, Itapuã, fomos para Santo Amaro. E aí eu realmente me apaixonei. Tanto é que teve uma época que eu escrevia um guia apaixonado do Carnaval da Bahia. Eu me apaixonei por aquilo, me apaixonei pela festa popular. Eu não sou, você nunca me viu correndo atrás de trio elétrico? Não. Você nunca me viu num camarote? O que eu faço? Eu fico na rua olhando, eu sou um voyeur do Carnaval. Certo, legal. E realmente eu babo. Observando, são figuras também. E fui conhecendo cada vez mais. E aí cada ano eu ia. E aí casei, continuei indo. Eu casei em janeiro, não sei se você lembra. Lembro. Casei em janeiro, no dia 30 de janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, calor, filha da puta. E aí, nossa lua de mel pegamos o carro até Buenos Aires. E eu agulhei, falei, porra, tá chegando o carnaval, acabou a lua de mel, a gente voltamos para São Paulo e eu fui para Salvador. E a May dessa vez já não foi. Você
Você já foi sozinho. E eu falei, meio, tudo bem, fui, né? E aí continuei indo, às vezes ela ia, às vezes ela não ia, e as nossas amizades, principalmente, quer dizer, por que que eu gostei tanto também? Porque eu tive o privilégio. Quem me apresentou o carnaval foi Bonfim, foi Pastore, foi Goga, foi Guedes, foi, como é que chama? Américo, a família de Américo toda, aquela maravilha. Os nossos amigos. Américo é uma lenda da Bahia. Gostaria de. Um dia tem que trazer ele aqui. Ou então você vai dar a entrevista. Se não tiver Américo, não tem Bahia. Não tem Bahia, não. Não tem o Zé Bocão convida. A coroação vai ser com ele. Certo. Reserva, é a maior figura que reserva 5 horas de estúdio. Né? Então, assim, essas pessoas que a gente conheceu, e tantos outros, Napoleão, como é que chama? E fora o pessoal que ia daqui para lá, você, Zé Biriba. Sim, o pessoal que ia muito aqui. Eu fui 17, quando eu fui 17 vezes. E nós fazíamos uma turma, levamos um bloco daqui para lá. Chegamos a fretar um avião. 100 no avião. 100 no avião. Esse era o mote. Era 100 no avião. 100 no avião, da Transbrasil. Conseguimos colocar 92, não deu 100. Mas, porra, ninguém põe 92 pessoas num avião assim, Sim, todo mundo junto. E a Transbrasil nos ajudou, porque nos patrocinava em todas as festas. Exatamente. Né? E a Transbrasil nos ajudou no valor da passagem, porque tinha gente que não tinha o numerário, né? E eu comecei a conhecer esse conhecimento. Depois eu comecei a trabalhar em propaganda, me formei. Eu me formei e trabalhei na Bahia, lá numa agência de propaganda da Bahia. De tanto que eu comecei... Na verdade, eu não gostava só do carnaval. Eu me apaixonei pela Bahia. Pela Bahia, claro. Eu sou um cara que chora, de vez em quando eu estou lá. Certo. De emoção, entendeu? E uma certa vez, eu já publicitário aqui em São Paulo, já com uma carreira em andamento e tal, uma aluna minha se mudou para Salvador e foi trabalhar com o Ali Salomão, que é um artista plástico muito famoso. O Ali Salomão fez a famosa música da Gal Costa. O Ali, o compositor, artista. Fez a música com a Gal Costa. E ele era o coordenador do Carnaval da Bahia. O Ali virou coordenador do Carnaval da Bahia. O Carnaval da Bahia estava começando, ele já tinha explodido, mas era uma zona total, você lembra? Não tinha, não tinha nenhuma ordem. Metade dessa organização. Uma desorganização. E mais do que isso, que eu falava sempre, os blocos já haviam começado, os blocos, aqueles grandes blocos, todo mundo ganhava dinheiro com o Carnaval da Bahia e a prefeitura só gastava. Exato. Não tinha patrocínio. Não existia patrocínio. Não. Isso mesmo, não tinha. Né? E eu, falando com as pessoas, é um absurdo isso. Vocês têm que cobrar. Como cobrar? Eu falei, claro, cobra. Cobra para patrocinar o Carnaval da Bahia. E eu fiz o primeiro projeto, junto com o Ali, o primeiro projeto de patrocínio do Carnaval da Bahia. Eu me lembro até hoje. Dava 3,5 milhões. Pode até falar a marca, não tem problema. Quem que patrocinou? Não, naquela não me lembro. Nem lembro. Não lembro, mas assim, eu montei um projeto e eles ofereceram, captaram 3,5 milhões, foi um escândalo, foi assim, ninguém esperava. Ninguém esperava. E foi o primeiro. Um acontecimento. E um barato que eles não tinham dinheiro para pagar. E aí eles me pagaram, Zé. Você há de se lembrar. Mas com os 3,5 milhões, eles pagaram o carnaval, né? Não, com os 3 milhões, eles gastaram 6. Gastaram 6. Eles gastaram 6. A prefeitura gastou mais ainda. Gastou, mas pela primeira vez veio algum dinheiro. Ganharam algum, né? Me pagaram, com minha comissão, Zé, foram aqueles camarotes que você foi. Lembra que eu tinha camarote? Pô, mas não tem 2 camarotes. Como que o mano tinha 2 camarotes? Porque me pagaram, não tinha dinheiro, eu falei, então me dá 2 camarotes. Camarote ali no Campo Grande. No Campo Grande, né? Exatamente. E então isso já foi, acho que final dos anos 80, alguma coisa. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Já quase anos 90.
Aí fez 20 anos, aí teve uma puta festa, aí teve 25 anos, que foi quando você foi. É. E aí teve 30, e aí as coisas foram Eu andando. fui nos 30 também. E aí cada vez que fechava uma data, a gente fazia uma comemoração, brincar, vai fazer 50, tal. Mas não tinha esse plano. Acabou saindo. Né? Acabou saindo. O último que eu fui foi na pré-pandemia. Foi em 2020, exatamente, 2020. Acabou o carnaval foi quase em março. Quase em março. Final de fevereiro. Eu estava no Rio. Acabou o carnaval, como sempre, eu tinha esse hábito também, acabou o carnaval, eu ia descansar em algum lugar, porque era muito extenuante, claro, muita imagina. cachaça. Acabava o carnaval, tinha que descansar. A gente ia para ali para a ilha de Itaparica, ia para o Morro de São Paulo, ia para e tal, e eu fui para um lugar chamado, na Bahia, Todos os Santos, chamado alguma coisa dos Milagres, eu não me lembro direito. Era um lugar bem, que ainda hoje é inóspito. Como era a ilha há muito tempo. Como seria Barra Grande hoje? Eu e a May foi, porque justamente eram uns 50 anos, então ela nos anos mais festivos, assim, ela ia. Né? E nesse ela foi, acabou, a gente foi para lá, e eu estou lá vendo as notícias. Porque na China aconteceu isso, porque o vírus... Começou o papo do vírus. Quando a gente voltou de avião, já estava todo mundo apavorado, exatamente, de máscara, os cambal. Eu também tomei um susto. E aí, porra, eu cheguei no aeroporto, aquela maluquice, etc. Né? Então, a gente chegou no domingo, quarta-feira foi decretada a pandemia, lockdown, o cacete, né? Enfim, e esse foi o último carnaval que eu fui. O dos 50 anos. Né? E eu achei que não ia mais. Também falei, já. Porque até não tem mais aquilo, né, Zé? As pessoas, são raros os nossos amigos que ainda vão. Inclusive, nós vamos até dar um tempo agora nessa conversa, que nós vamos continuar sobre esse papo, porque eu quero ouvir de você o bloco mais antigo e mais engraçado que tem na Bahia, porque precisa dar um tempo para ele, que é a mudança do Garcia. Vamos falar da mudança do Garcia. Então, nós vamos falar nisso em outra oportunidade. Agora, nós vamos parar um pouquinho e vamos para a mudança do Garcia. Beleza. Beleza.